Alô, amigos pacificadores. Pois é, faz algum tempo já que a gente não faz nenhum vídeo, porque nós temos nos concentrado um pouco também em fazer alguns áudios que nós mandamos semanalmente para as pessoas e quem tem ouvido tem gostado, né? Fazer vídeo é um pouco mais trabalhoso, mas o quanto possível a gente vai estar fazendo. E hoje queria falar um pouco sobre a eterna busca de respostas que todos nós temos. E hoje, nos dias de hoje, muitos jovens também estão buscando respostas para os grandes dilemas existenciais. Todos sempre buscamos, não é isso? Os jovens sempre buscaram. Mas num tempo em que nós vivemos tantos confrontos, tanta intolerância, tanta divisão, tantas bandeiras, é um pouco difícil as pessoas se situarem, tantos faladores da verdade, todo mundo tem a resposta para tudo, e eu não estou aqui, claro, tendo a ambição de ter a resposta ou conhecer a verdade, mas compartilhar um pouco das possibilidades. E o compartilhar das possibilidades é o primeiro passo que existe para a gente encontrar as respostas que são mais importantes. E eu ao longo desse tempo também tenho aprendido muitas lições, e estou aprendendo muitas lições também. E eu queria falar sobre algumas dessas lições que são extremamente importantes para todos nós, né, na busca de respostas. Mas não respostas que apenas satisfaçam o nosso ego, porque é muito fácil e a gente ouve falar muito sobre ego sem entender muito bem o que é satisfazer ou não o ego, o que é estar além do ego. Mas, de certa maneira, quando nós centramos a busca da satisfação da nossa vida pessoal apenas, dos nossos comodismos, das nossas vontades, e por aí vai. Mas é importante dar uma pesquisada sobre ego. Hoje a gente não vai falar sobre o ego, mas eu não vai falar especificamente o que é, mas eu quero colocar alguns pontos nessas lições que eu também tenho aprendido e que todos nós temos que passar por isso. Vamos passar por isso. E algumas dicas importantes. E talvez uma das primeiras dicas para encontrar as melhores respostas de nós não nos isolarmos, né? Não nos isolarmos. E eu falo especificamente de nós não isolarmos a nossa consciência em relação às necessidades do mundo e do outro. É claro que existe uma coisa muito importante no autodespertar, uma coisa muito importante na busca do autoconhecimento, e esse sim é um dos grandes caminhos. Não existe um despertar coletivo, e diferente do que muitos pensam, outro dia eu ouvi alguém me dizendo algo importante, e é uma lição, eu não sei quem foi que pronunciou esse ensinamento, mas eu acredito nele, que não existe um despertar coletivo, o despertar é individual, né? O coletivo só repete, o coletivo sempre está repetindo aquilo que está lá atrás, aquilo que foi, e nós acabamos não sabendo, não investigando, não entendendo. Então talvez o centro para o autoconhecimento esteja nessa ideia de compreender que o despertar, sim, o despertar é individual. Ele vem da vontade soberana, da vontade de transformação, na busca de experiências, no compartilhar de experiências, na vivência de coisas que podem agregar novos valores à nossa vida. Depois, talvez, o segundo ponto é um ponto bastante sério, que é o ponto sobre a autoestima. O que é essa tão falada autoestima, a importância da autoestima? Né? É claro que nós nos estimarmos, nós valorizarmos quem nós somos, deve partir do princípio em que eu não posso mais me comparar com os outros. Comparar com quem tem, com quem não tem,
com quem pode, com quem não pode, com quem fez e eu gostaria de fazer igual, ou gostaria de ser como aquela pessoa, ou gostaria que as outras pessoas entendessem o que eu estou dizendo, o que eu estou falando. Dificilmente as pessoas vão conseguir entender 100%, né, do que você está passando ou dizendo, por mais experiência de vida que elas tenham. Embora a experiência de vida de pessoas mais velhas ou de pessoas que têm uma vivência mais profunda são importantes. Mas ninguém neste mundo pode ditar as regras para a sua transformação pessoal. Nós podemos transmitir conhecimento, transmitir informação. Nós podemos compartilhar conhecimento, não regras. A regra íntima, né? E nisso nós temos que falar nos bastidores do coração, né? E os bastidores do coração é aquele momento em que nós nos vemos realmente isolados, mas não isolados no sentido coletivo, mas isolados do meio comum, do sentimento das pessoas. Todo mundo já teve aquele sentimento de ser o único, de ser diferente, de pensar, do pensamento estar lá na frente enquanto o pensamento de outros está lá atrás ainda. Cada um tem um ritmo, não é isso? Cada um tem uma forma de entender, de compreender, cada um tem uma maneira, cada um tem uma percepção diferente. E a beleza das diferenças de percepção é conseguir unir, é conseguir somar essas diferenças. Então, nessa jornada dessa autoestima, nós damos de encontro, sem dúvida, com coisas que nós vivenciamos e às vezes estamos vivenciando e não percebemos que estamos com a estima muito baixa. Ou com estamos nos superestimando também, nos achando melhores, julgando e dizendo que não estamos julgando. Isso não é difícil de acontecer, isso acontece com toda a naturalidade, né? Então, a verdade, eu tenho alguns conhecidos que toda vez que eu falo a verdade, torcem um pouco o nariz, porque todo mundo tem uma definição da verdade. Mas eu quero, de forma bem simples, dizer que a verdade, dentro daquilo que pelo menos eu particularmente entendo, é que todos temos uma jornada, e essa jornada passa pela vida de todos, passa pelo meio comum, passa por todas as coisas. Há enfrentamentos, há sofrimento, sim, há sofrimento. Porque só pela percepção do sofrimento nós conseguimos encontrar a libertação e a felicidade. Só pela percepção do sofrimento. Se não há percepção do sofrimento, talvez eu esteja vivenciando um aspecto meio ilusório, real, aquela vida bonitinha, aquelas coisas que dá tudo certo, mas é a percepção do sofrimento do outro, e eu posso chamar esse sofrimento do que eu quiser. Toda vez que eu me angustio com qualquer coisa, existe sofrimento. E se existe um pensamento dentro de nós que nos faz sofrer, esse pensamento não nos serve e nem é nosso. Nós o criamos a partir das coisas que estão à nossa volta. Eles vêm do nosso passado. E de um passado que talvez a gente não tenha perdoado ou não tenha, vamos usar outra palavra talvez para explicar o perdão, talvez eu não tenha digerido amorosamente, talvez eu não tenha conseguido ter uma compreensão mais profunda. Então, o que nós precisamos para encontrar respostas é entendimento. Entendimento, sabedoria, que é uma coisa que não se encontra em livros também. Eu falei há pouco sobre a verdade, e a verdade não está em livros. Embora existam livros que falem sobre a verdade e falem sobre o caminho para encontrar a verdade. Podem até falar da verdade, mas a verdade, como substância, não está lá, nem na palavra das pessoas. A verdade é uma revelação, a verdade é um despertar. Não despertar para a tirania política, para os grupos, isso e aquilo. Nós estamos buscando muito pouco. E quando eu penso que nós estamos buscando muito pouco, é que o divino, é que Deus está nos oferecendo muita coisa e nós queremos poucas coisas, e poucas coisas fugazes,
poucas coisas que alimentam a satisfação e o ego, coisas transitórias que não fazem sentido no agregar de valores. É isso que eu quero dizer. O divino, o universo, quer nos oferecer mais, quer mostrar o quanto nós somos capazes, o quanto cada um de nós tem muitos dons, capacidades, o quanto todos podemos fazer uns pelos outros. As respostas vêm não pelo fato de nós ficarmos elucubrando sobre elas. As respostas vêm porque eu começo a experienciar novos perdões. E através do perdão eu encontro entendimento. O perdão de mim mesmo, o perdão do outro, o perdão do meu passado, o perdão de uma história que eu não digeri, o perdão de alguma... Porque o perdão não depende do outro. Depende só de você. Só de mim. A resposta vem porque nós nos lançamos a encontrar respostas. E às vezes nos lançamos silenciando, parando tudo. Parando tudo. Feche todos os livros por um dado momento. Feche todos os livros, pare todos os cursos por um dado momento. E isso pode ser por uma hora na mente da gente, por um dia, por uma semana. E vá para o mundo perceber a dor. E nós percebemos a dor não para sentir a dor também. Nós percebemos a dor para mitigar a dor. Por que eu percebo? Como é que eu sacio a minha fome? Me alimentando. É me alimentando que eu sacio a fome. E não dizendo, minha fome está aumentando e aumentando e aumentando. Então toda vez que eu vejo sofrimento, dor, pessoas combatendo entre si, medo, e eu começo a sentir as mesmas coisas, eu não estou fazendo nada a respeito, eu simplesmente estou participando do grupo. Então quando eu falo de ódio, e sinto ódio, eu só estou participando de mais ódio. Porém, quando eu falo de paz e começo a trabalhar pela paz, quando eu falo de amor e procuro amar do meu jeito, da forma que eu entendo, as coisas mudam. Quando eu falo da verdade, eu busco encontrar essa revelação através dos meios que Deus me oferece, que o divino me oferece, que o conhecimento me oferece, que tudo me oferece como oportunidade. Então, para não me estender, porque é um vasto assunto e nós vamos falar um pouco mais, eu quero falar um pouco mais sobre isso num próximo vídeo. Para encontrar as respostas é preciso estar disposto a se transformar, a mudar. Para encontrar as respostas é preciso estar disposto a despertar a coragem para se descobrir quem é. O verdadeiro encontro consigo, o verdadeiro encontro com o divino.